Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, o motivo dessa videoaula é justamente para a gente revisar para tirar uma nota muito boa na nossa prova. A nossa prova não está difícil, mas é essencial que a gente estude. E esse material tem como intuito fazer justamente isso, relembrar os principais tópicos para a gente dar um up na nossa nota. Beleza? Então, mãos à obra. Antes da gente começar, é importante lembrar que a gente tem um roteiro. O roteiro é extremamente importante. Então, use o roteiro a seu favor, tá certo? Esse roteiro ele foi entregue a vocês, tá certo? De forma digital. E só para relembrar, ele também está aqui no nosso vídeo para justamente lembrar os principais tópicos de cada capítulo, tá certo? O principal tema que a gente vai abordar aqui é justamente a questão das críticas sociais daquele período, beleza? Naquele período, a Idade Moderna, era uma época a qual os reis eles tinham bastante influência, eles eram bastante poderosos, tá certo? O nosso Lord Farquaad lá de Shrek, ele era extremamente pomposo, extremamente soberano. Essa ideia pode também ser associada ao que nós vamos chamar de absolutismo. O que seria o absolutismo, Flávio? O absolutismo é uma forma de governo na qual o rei, certo? Ele detém todo o poder nas mãos dele, tá certo? O Jean Bodin, que vai ser um filósofo lá daquele período, ele vai dizer que o rei só deve obediência, só deve prestar contas, satisfações com Deus. Ou seja, ele não precisa falar nada para o povo. Ou seja, é como se ele tipo, pudesse ser aquele cara que, tipo assim, estou pouco me importando para que as pessoas vão falar de mim, mas enquanto rei ele poderia ser grotesco, ruim, não ajudar seu povo, e ainda assim ele continuaria sendo rei, não poderia ser deposto. Beleza? Guarda essa informação. Ao analisar esta obra que está aqui no nosso slide, a gente relembra um conteúdo lá do sétimo ano, que é justamente o nosso conteúdo sobre absolutismo, formação dos reinos. A gente analisando essa obra, a gente observa a seguinte questão. Não sei se vai dar para focar bem, mas a gente vai notar que o corpo do rei aqui, ele é feito de pessoas, várias pessoas. Essas pessoas são seus súditos. O rei, ele governava porque o poder das pessoas de escolher as coisas foi dado a ele. As pessoas escolheram deixar de escolher, de ser livres, de ter liberdade de escolha e de destino, para que o rei pudesse governar, absolutamente. Por esse motivo, nós vamos chamar de reis absolutistas, ok? O rei, então, ele detém o poder militar, como podemos ver a espada, e o poder religioso, que é o cetro, ok? E aí, que a gente vai perceber que esse pensamento de absoluto extremo, ele é lá do século XV, tá bom? 3 séculos depois, lá no século XVIII, alguns filósofos vão começar a pensar e analisar que aquele contexto ali não era legal. Esse contexto de idade moderna, de que rei era absoluto demais, não era interessante. Esses filósofos vão adentrar o que nós vamos chamar de iluminismo. Mas, Flávio, o que o iluminismo representa? Ele representa a luz. Iluminismo representa a ideia de uma ideia. Quando a gente está assistindo algum desenho animado, algum filme infantil, comumente, quando o personagem tem uma ideia, é aparecendo sobre a cabeça dele uma lâmpada. Essa ideia de lâmpada, essa ideia de luz, ela remete a um pensamento, ou seja, o nascimento de uma ideia. Beleza? Então a gente vai associar o iluminismo com um movimento de pensamento crítico à realidade daquele período. Beleza? Que realidade daquele período estava tão forte assim? Primeiro, eu vou ter aí os reis, que eram extremamente absolutos, tinham um excesso de poder. Esse excesso de poder era garantido a eles porque existia a Igreja Católica que meio que uh, aceitava que ele tivesse esse poder. Ela justificava esse poder dele, entendeu? Ela comumente era quem fazia o processo de coroação do rei. Então, para além disso, todo esse privilégio que o rei tinha, a Igreja Católica também fundamentava isso. Então, o iluminismo, né, os filósofos iluministas, eles criticavam o excesso de poder do rei, certo? E o excesso de poder da igreja. O principal foco difusor do iluminismo vai ser a França durante o século XVIII. Ok? Tudo ponto aqui até? Então vamos para o nosso segundo ponto. Um dos filósofos iluministas que nós vamos observar de grande força vai ser justamente Montesquieu. O Montesquieu ele vai falar da divisão dos três poderes. Para Montesquieu, os três poderes eles são essenciais para um bom governo, pois segundo ele, o poder limita o poder. O legislativo, aquele que cria as leis, o judiciário, aquele que julga, e o executivo, aquele que coloca as leis em ação, limitaria o poder dos demais. Então seria tipo assim: uh,
Um ajudaria o outro a não ter tanto poder. Lá no absolutismo, o rei criava leis, o rei executava e o rei julgava. Todo esse poder estava na mão dos reis. E aí o que a gente vai observar é o seguinte: para Montesquieu, isso é um absurdo. Para Montesquieu, é extremamente importante que o poder seja dividido em três grupos para que assim haja mais democracia. Perceberam que a gente tem aí uma forte influência dos dias de hoje? Nos dias de hoje, nós temos aí a divisão dos três poderes. No Brasil, por exemplo, a gente tem o judiciário, que são juízes, nós temos Câmara de Deputados, vereador, senador, que constroem as leis, e nós temos o poder executivo, prefeito, governador e presidente. Beleza? O iluminismo ele não é um assunto que ficou lá no passado, ele vem constantemente sendo aplicado nos dias de hoje. Ele influencia demais a nossa atualidade, tá certo? O John Locke, certo? Ele também, assim como Montesquieu, influenciou muito esse pensamento. O Locke ele vai falar da liberdade essencial do ser humano. Ele vai dizer o que torna a gente diferente é justamente essa liberdade que nós temos. E para ele, dentro do pensamento do iluminismo, essa liberdade ela é essencial, uma vez que é do povo que advém o poder dos soberanos. É do povo que advém o poder de quem manda. Para Locke, certo? Quando o povo entende que ele é o que é responsável por escolher quem vai vencer, quem vai mandar, o povo teria um despertar de consciência. Locke está nos revelando aí a importância do voto. Lá naquele período, a gente não votava. Hoje, nas formas de governo mais recentes, o voto ele é popular. Perceberam mais uma influência aí do pensamento, né, iluminista nos dias de hoje, beleza? Outro pensador aí do iluminismo é um economista, tá? O Adam Smith, ele vai ser um economista e ele vai criticar a intervenção do Estado na economia. O Adam Smith, ele vai pontuar uma lei que nós vamos chamar a lei da oferta e da procura. O Adam vai dizer que o Estado, ou seja, o rei, né, o governo, ele não poderia interferir nas questões econômicas. Flávio, eu não entendi. Lá naquele período, era o rei quem decidia com quem a gente comprava e com quem a gente, para quem a gente vendia. Ou seja, tudo era limitado pela vontade do rei. Para Adam Smith, isso era extremamente chato. Era importante que tivesse nas mãos de quem vende mercadoria, do comerciante em si, né, das leis do mercado, essa liberdade. Tá certo? Então a gente vai chamar esse pensamento aí de liberalismo econômico e o pensamento do Locke de liberalismo político, ok? Ponto interessante aqui na lei da oferta e da procura para a gente entender. Associa a palavra oferta à disponibilidade de um produto. Esse produto ele tá, tipo assim, muito comum, então o preço dele cai. Mas se ele é um produto extremamente raro, ou seja, a disponibilidade dele é muito pequena, o preço dele vai lá em cima. Então, quando eu falo além da oferta e da procura, eu estou dizendo que quanto maior a oferta, ou seja, a maior disponibilidade do produto, menor será seu valor. Em contrapartida, quanto menor a oferta, ou seja, a disponibilidade de um produto, maior será o seu valor. Ok? De boas até aqui? E aí o que a gente vai observar, um outro ponto interessante, é justamente que muitos reis começaram a sofrer fortes críticas. E o povo, lendo isso, não ia ficar ali por baixo, né? O povo realmente construiu a cultura ali do cancelamento. E aí o que é que o rei vai fazer? Temendo aí por sua vida e por seu reinado, o rei vai começar a estudar o iluminismo e até contratar alguns filósofos para dar aula para eles. E aí alguns reis vão ser vistos como esclarecidos. Vamos então tentar entender o que é o despotismo esclarecido. Vamos para o nosso dicionário. Despotismo ou desposta é sinônimo de absolutista, ou seja, um rei que tem todo o poder para si. Quando eu falo em despotismo esclarecido, eu estou falando dos reis que se adaptaram ao iluminismo, ou seja, reis que fizeram ações dentro dos seus governos, dentro dos seus países, para tornar menos absolutistas. Por exemplo, dividir os três poderes. Por exemplo, o rei ficava com o poder de julgar e o poder de criar leis, ou então o poder de executar. E aí, outro poder destinava a um outro grupo. Ou então fazer eleições,
formava aí um parlamento, né, para ajudar ele a governar, fazia menos intervenções na economia. Esses reis que foram se adaptando ao pensamento iluminista, a gente vai chamar de despostas esclarecidas, ok? Desposta, sinônimo de um rei absolutista. Se ele é esclarecido, é porque ele agora pensa um pouco mais parecido com o iluminismo do que antes, ok? Sobre o capítulo 4, a gente vai ter um ponto muito interessante, que é justamente sobre a colonização das Américas, particularmente as colônias inglesas, né, que ficam ali na América do Norte, o atual dos Estados Unidos. Ponto interessante, a gente vai ter 13 colônias, ou seja, cada estadozinho aqui do mapa, vocês não estão vendo, tá certo? Eles representam uma colônia, um grupo de colonos, tá certo? Em amarelo, a gente tem as colônias do norte, que são colônias caracterizadas principalmente pela forma de povoamento, trabalho livre e familiar, certo? Toda a produção ela é baseada no consumo interno. Eu produzo para consumir e não para vender. Eu vendo o que excede. Tipo, sou um produtor de feijão, produzi muito feijão esse mês. Uma parte eu vou consumir e o que sobrou eu vou vender para outras regiões que não tem o feijão, certo? Mas eu vendo e produzo pensando em mim, beleza? As colônias do centro, assim como as colônias do norte, têm o mesmo pensamento, tá bom? O que é que vai se diferenciar? As colônias do sul, como a Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Geórgia. Esses estados aqui do sul, em verde, eles vão ser estados diferentes, por quê? Eles não vão ser uma colônia de povoamento, mas sim de exploração. Porque o intuito maior dessas colônias era o trabalho escravo, a produção para vender para a Inglaterra e principalmente de uma só cultura. Então a gente vai chamar essas colônias de latifundiários, agroexportador e escravagistas. Cara, não entendi. Vamos ver na prática? Analisando essas duas obras. As colônias do norte e do centro, elas tinham essa percepção aqui, ó. As pessoas produziam para desenvolver a região, enquanto que as colônias do sul tinham como intuito o trabalho escravo. Elas exploravam as pessoas, e essas pessoas, consequentemente, vinham do continente africano. Eu tenho aí o trabalho escravizado, beleza? Se vocês analisarem bem, a primeira imagem, as pessoas estão dividindo o alimento que elas colheram, elas vão consumir. Enquanto que na segunda imagem, a gente vai observar uma grande quantidade de pessoas trabalhando com algodão. As pessoas não consomem algodão, as pessoas vestem. Mas será que elas tinham fábrica para fazer tecido? Ou esse algodão tinha que ir lá para a Inglaterra, que tinha as fábricas da Revolução Industrial para fazer tecido? Cabe aí a reflexão. Tá entendendo? Vamos lá. A gente vai perceber então também que a vida de um escravizado não era fácil, era extremamente difícil e exploratória, tá certo? Ponto esse que levou pós-independência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele vai romper depois de um tempo com a Inglaterra. E aí o que acontece? Ao romper com a Inglaterra, ele vai se tornar um país. Porém, o norte e o sul tinham pensamentos diferentes, como a gente observou desde o seu início. Então eles não se aceitavam. O que é que vai acontecer? Uma guerra. A gente vai chamar de guerra de secessão ou guerra civil. Porque após a independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão estar em conflito. Flávio, o que é secessão? É um sinônimo de separação, de rompimento. Então, estou falando de uma guerra onde separou os Estados do Norte dos Estados do Sul. Os Estados do Sul queriam se tornar um país escravagista, latifundiário, assim como eles eram quanto colônia. Os estados do norte não queriam isso, queriam unir todos os estados sobre uma mesma ideia: o fim do trabalho escravo, liberdade comercial e industrialização. Se a gente for analisar os dois estados, a gente vai perceber que os estados do norte, por serem mais livres e pensarem em si, ao longo de suas vidas, eles vão desenvolver uma economia muito forte e até industrialização, o que tornava o seu armamento extremamente desenvolvido. Quando eles entraram em conflito, quem venceu foram as colônias do norte. As colônias do norte, ao vencer esse processo, certo, implementaram uma política bem diversificada. Dentre os pontos que a gente vai observar nessa política, nós temos a abolição da escravatura, ou seja, acabou com a escravidão, mas vale ressaltar que a população negra ela não vai sentir tanto. Como assim ela não vai sentir tanto? Não vai mudar muita coisa. O preconceito ainda vai continuar, a perseguição contra eles ainda vai continuar, tá certo? Os estados do sul, em particular, eles vão odiar os negros. Pra vocês terem uma noção, havia escolas que separavam as pessoas por
gênero e por raça, mas principalmente por raça. Haviam ruas que as pessoas negras não poderiam andar. Perceberam a visão? É tipo assim, eles são livres, mas eles não são aceitos pela sociedade. Beleza? Ponto 2. A unificação dos territórios. Todas as 13 colônias agora são os Estados Unidos da América. Estados Unidos. As colônias que antes eram separadas agora se uniram para fazer um país, um Estado. Beleza? Há também a criação de uma Constituição. Essa Constituição ela vai receber forte influência iluminista, principalmente do John Locke, que é aquela ideia lá da liberdade, a ideia do voto, e também do Montesquieu e do Voltaire, que vai ser a ideia aí de que há a divisão dos três poderes, que é fundamental, beleza? E também da liberdade religiosa. Combinado? Então, gente, essa videoaula ela tem como intuito somente revisar os principais tópicos, o que não vai abolir a ideia de vocês lerem um capítulo e grifar, tá certo? Espero que essa videoaula possa colaborar. Até logo e bons estudos. Valeu!